turma boa, Diogo Silva, atualidades, dando sequência àquele nosso projeto, o projeto de trabalhar semanalmente as notícias bombas, as notícias que podem aparecer nos concursos das mais variadas bancas, nos temas de redação, né? E também para você ir refletindo aí sobre o mundo em que você está vivendo e não deixar atualidades para a última hora. Essa semana é a semana de 13 de julho a 20 de julho. Tenho ficado muito feliz já com a repercussão da semana passada, muita gente curtiu, espero que divulguem mais, porque isso é um trabalho para vocês, é um trabalho do Vencendo Concursos que procura te ajudar, né? Ele está a fim de oferecer mais serviços para você e se você entrar no canal do Vencendo Concursos, vai ficar impressionado com a quantidade de vídeos, dicas e material. É impressionante, olha, estou para ver um site aí que tenha um canal que tenha tantos vídeos gratuitos, com tanta gente boa, para você aproveitar. Então, olha, quente, viu? Muito quente, revolucionário no mercado aí. Então, é isso, né? Eu procuro trabalhar comentando as principais notícias. Obviamente que eu não quero ficar restrito à notícia, você vai perceber, eu quero ampliar um pouco a discussão a partir da notícia, porque eu acho que isso ajuda você a também buscar outras informações que complementem aquela. Não acho que a gente deva ficar chapado naquela informação. Aquela informação, ela é uma porta de entrada para tudo que envolve aquele assunto, tá? Acho que essa reflexão é fundamental aí para você entender qual é o estilo desse trabalho. É um pouco diferenciado. Eu não quero ficar restrito àquela notícia. Percebe? Você vai ver, com o andar da carruagem, como é. Às vezes até eu escolho uma notícia que não é nem tão bombástica, mas o assunto né? Exatamente por quê? Para que aquele assunto que já apareceu em muitos concursos e vem aparecendo, você já tenha aqui semanalmente um aparato de conteúdo. Estou falando um pouco mais alto porque eu senti que o outro vídeo ficou um pouco mais baixo. Amanhã vou providenciar um microfone, porque eu sei que isso também vai melhorar a qualidade aí, mas está tudo sempre muito difícil você conseguir as pessoas, ainda mais para vir à sua casa, né? Então vamos lá. Vamos lá para o primeiro slide, primeira notícia da semana. É a semana aí de 13 a 20, tá? 13 a 20. A primeira notícia é Pazuello, que é o general Pazuello, ministro interino mais longevo aí da saúde, responde a Gilmar Mendes e nega militarização da saúde. O general negou o mal-estar com o ministro, afirmou que fala foi mal colocada, negou militarização da saúde, disse não saber o que foi o AI-5. Aqui é uma declaração bem estratégica. Bom, chefe interino da saúde, general Eduardo Pazuello, é legal guardar esse nome, é legal guardar também que nós tivemos outras trocas em vários ministérios. Conforme o tema dos ministérios forem aparecendo, eu venho aqui e abordo esse tema. Mas nesse caso nós tivemos a saída do Mandetta, do Traes, todos eles porque não acatavam aí o desejo do presidente, principalmente em relação à cloroquina, né? E nomeou o Pazuello, que orientou, o Ministério da Saúde deu uma orientação para que, se a pessoa assinasse um documento de que ela está disposta a tomar a cloroquina, que ela poderia tomá-la. Mas a pessoa tem que assinar o documento, né? Se o médico prescreve. O que aconteceu? Vamos entender o que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele é muito polêmico, todo mundo sabe disso. Final de semana passada, ainda não estava aqui, eu resolvi deixar passar uma semana, até para ver como é que desenrola. Eu faço isso de propósito, eu deixo passar um pouco a notícia, não fico colocando imediatamente, porque eu sei que ela vai ter desdobramento. Ele falou, o Exército, o Gilmar Mendes, está se associando a um genocídio. A qual genocídio ele estava se referindo? Se referindo ao número de mortes, né? Mais de 80 mil, no caso da pandemia da Covid-19. Muito bem. Por que isso? Porque, teoricamente, existem muitos 18 oficiais que o Pazuello nomeou como cargos importantes no Ministério da Saúde
E os militares não têm, eles têm até uma vocação para cuidar da saúde, mas eles não têm formação. Então essa é a grande crítica que se faz à presença interina do Pazuello lá, né? Que ele tem a vocação, mas não tem a formação para cuidar desse caso. No entanto, o Bolsonaro tem reafirmado várias vezes que ele confia demais no Pazuello, né? E o Pazuello andou conversando com o Gilmar Mendes, botaram panos quentes, estava lá. Não ter se incomodado com a fala, mas classificou o Gilmar como mal colocada. Informações truncadas, quem são os genocidas? Os 5.000 funcionários do Ministério, os 18 oficiais que eu trouxe comigo, questionou o general, né? Enfim, a coisa meio que deu uma acentuada aí, mas até mesmo o Procurador-Geral da República pediu aí que fossem feitas investigações, se o Gilmar Mendes poderia ter realmente dito isso. O Hamilton Mourão, na semana passada, acabou dizendo, olha, no mínimo o Gilmar Mendes pede desculpas. É aquela velha história. O vínculo dos militares com o governo Bolsonaro está sempre na pauta daqueles que são adeptos do Bolsonaro, como também daqueles que são críticos do Bolsonaro. O que se entende, na maioria dos casos, é que seria mais interessante um técnico de saúde num momento como esse. Mas esse é um mal-estar que tem a ver com declarações e nada de fato. Ficou só no campo das declarações. Isso é que é importante você observar, por enquanto, né? Fica no campo, é um campo muito chato, desagradável na política, porque se trata do Supremo Tribunal Federal e se trata de um dos cargos mais importantes do Executivo, que é o Ministério da Saúde. Mas, por enquanto, ainda está no campo das declarações. Mas a mídia abordou, então vamos trazer as polêmicas aí da semana. Vamos lá para o próximo. Essa aqui é uma daquelas notícias que eu faço questão de colocar, exatamente porque ela tinha uma outra intenção. O ministro Barroso, que também é o presidente do TSE, tá? O Luiz Fux será o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O Barroso veta a biometria nas eleições, porque em algumas cidades você vai ter que colocar o dedinho. Pô, o dedinho é onde está a contaminação. Então, natural que ele tenha vetado o uso da biometria nas eleições aí. Vamos ver qual vai ser o protocolo, porque as eleições estão marcadas para, a salvo que haja uma nova onda de contaminação. Mas, o que eu quis fazer aqui? Eu quis mostrar um novo calendário para você, tá? Porque tradicionalmente era 5 de outubro, as eleições eram em outubro, estavam pré-marcadas, eleições para vereadores e prefeitos municipais, tá? Então, como é que vai ficar esse novo calendário que já foi alterado, e até que haja uma nova epidemia, uma nova onda, né? Este é o calendário para as eleições desse ano. Deus queira que não. De 31 a 16, a período das convenções, em setembro, registro, e dia 26 de setembro, final do mês que vem, começam as propagandas eleitorais também na internet. O dia 15 de novembro, então foi adiado para mais de um mês, né? Será o primeiro turno nas cidades que existirão. O segundo turno no dia 29 de novembro. E a diplomação no dia 18 de dezembro, para que eles tomem posse no dia 1º de janeiro de 2021. Então, praticamente adiaram 1 mês e 10 dias as eleições, visando conter aí o avanço da pandemia. Então, a notícia é que ele barrou a biometria, mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado só em que você fique atento e atenta, ou atenta e atento, para que existe um novo calendário eleitoral este ano de 2020 para as eleições municipais, decisivas para nosso destino, decisivo para aquela relação de poder mais cidadã, onde você pode realmente cobrar o seu vereador, aquele cara que está resolvendo mais o seu problema no dia a dia. Cidadania é isso, meu moçada. Eu sei que a política desgasta, mas ela é o único caminho que a gente tem para, mais importante que a gente tem para transformar
esse nosso mundão, tá? Então vamos acompanhar com seriedade esse processo para, enfim, depois nos arrependermos. Bom, então essa notícia é aquela que eu expliquei para você. Eu queria, com ela, propor aqui uma associação, né, entre temas da semana com temas mais amplos. Tcharalá! Bom, vamos ver se esse aqui vai ficar grandão para você aí. Desculpa, aguinha, muito seco o ar, cuidado com as queimadas. Semana tendo uma queimada horrorosa na minha região do Vale do Paraíba. Bom, esse dado está no Poder 360, é onde eu peguei isso. Para formar essa aula eu peguei no G1, acrescentei o G1, o Poder 360 e a UOL e a Folha de São Paulo, onde eu busquei essas notícias, tá? Depois, se você quiser mais detalhes, se associa, se inscreve nesse canal, nesse blog, é um blog, tá? De um jornalista muito renomado no Brasil, chamado Fernando Rodrigues. Ele trata de temas de, como eu já falei, de economia, de governo e de justiça e uma coisinha ou outra de coisas internacionais. Tem que ver o que é notícia e o que é, ele fala opinião. Ele escreve, é bem legal, porque aí você vê lá, opinião. O que é legal para você distinguir do que é notícia. Porque opinião, nós vamos ter 7 bilhões, né? Então aqui não é uma opinião, é um dado. Está bem pequeno, mas isso aqui não é a preocupação. A preocupação é que quando você vá lá, você encontre essa notícia com mais detalhes e faça um estudo. Você vai olhar, bater o olho aqui, se você aumentar aí na sua casa, você vai ver a posição do Brasil. Real é a moeda que mais se desvalorizou em 2020. E Bovespa cai 11% no ano. Semana passada o câmbio fechou a 5,30 e o acúmulo no alto de 33,8% aí de variação, né, do dólar. Veja, começamos então com R$4, estamos chegando a 5,40 aí agora em julho de 2020. Óbvio que nós sabemos que isso quer dizer o seguinte, a fuga de capitais do Brasil. Dinheiro saindo daqui, até porque a nossa economia patina desde antes da pandemia e com a pandemia avançando no Brasil, mesmo que estejamos aí naquilo que se chama de platô, mas um platô muito longo, nós não estamos fazendo o gráfico que todo mundo está fazendo, subindo e descendo, nós estamos subindo e estamos mantendo, né? Isto cria uma instabilidade nos investidores externos. A desvalorização do real significa que o dólar fica mais caro. O dólar mais caro significa que nós temos que comprar muitas coisas que pagamos em dólar, inclusive algumas dívidas nossas e algumas dívidas de empresas também que contraem em dólar, né? Porque você vai prestar dinheiro lá fora, você não vai pagar em real, você vai pagar em dólar. Pois bem, vou dar alguns exemplos daquilo que pode afetar a nossa vida. Nós importamos trigo. E trigo é dólar. Nós importamos, por incrível que pareça que não temos refinarias aqui, gasolina. Nós estamos importando tudo que diz respeito, até máscara nós estamos importando, né? Vacina, agora chegou a da China, depois semana que vem a gente comenta essa aí, né? A questão das vacinas, a questão aí também da de Oxford, acompanhar a notícia aí que essas vacinas são bastante positivas, né? E a Ibovespa, olha lá, caiu 11%. Quando você vê a posição da bandeirinha do Brasil, você vê quantos países estão na nossa frente. Eu já não enxergo porra nenhuma, né? Mas você vê aí, China, Singapura, Coreia do Sul, algumas eu não consigo ler, Malásia, né? São alguns países que não tiveram essa desvalorização e tiveram olha aí, tudo bem, ali na casa dos 15%, 10%, 33%. É muita coisa. A nossa bolsa não foi o que mais perdeu, tá? Depois, se você jogar lá, você vai ver. Eu quero só mais ou menos colocar o Brasil no mundo, estabelecer em que lugar que nós estamos. Em termos de moeda, a coisa vai mal. E isso impacta no nosso dia a dia, porque nós pagamos muitas coisas em dólar. O dólar valendo mais significa que nós vamos ter aí até... Só não temos inflação, nesse caso, por causa da crise econômica. Que as pessoas não estão consumindo. Mas quem vai no mercado todo dia sabe que os preços estão subindo sim.
Sobretudo nesses mercadinhos de bairro. Esses caras estão enfiando a faca, esses desgraçados aí. Tô puto com o meu aqui. Eu não estou mais comprando dele. Quarta notícia, também um pouco mais de economia. Os dados sempre vêm um pouco atrasados, porque são dados do IBGE, tem que compilar sempre depois, né? Muito seco o ar de água, né? Vou botar um baldão d'água aí na sua casa. O desemprego chegou a 13% no final de junho. O que isso significa? Quase 13 milhões de pessoas desempregadas aí. Isso aí é o Plano de Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, feito para a Covid, né? E assim, quem que é desempregado? Isso é uma coisa importante. Considera as pessoas que procuram um emprego e não encontram. Então esse é o desempregado. Aquele cara que é o desalentado, aquele cara que não está nem mais procurando emprego, e isso aumentou com a Covid, o cara que largou a mão falou, vou fazer o quê? Não tem emprego, não consigo trabalhar, né? Esse também cresceu, né? O cara que não tem assim, perspectiva, tá? Mas esse não é desempregado, ele não entra na conta do IBGE como desempregado, porque ele precisa procurar emprego para ser desempregado. A taxa de trabalhadores na informalidade ela diminuiu um pouco, porque aos poucos as pessoas estão voltando. Isso é muito louco, né? Durante a pandemia, como as pessoas não podiam vender nada na rua, os informais aumentaram muito e muita gente foi mandada embora, né? E esses informais ficavam em casa, porque não podiam sair. Agora, eles estão voltando, de certa forma, a algum trabalho, ou então saíram daquele plano do governo. Então, isso também está diminuindo. Tá? Porque o que é o informal? Aquele que não tem carteira. Então muita gente ficou sem carteira, doméstico, foi para casa, a empregada doméstica, a mulher mandou embora e ela é informal, porque não tem carteira assinada. Agora esse pessoal está voltando, então é um informal, mas que está trabalhando. Tá? Então, enfim, mas o fato é que esses números aí são muito assustadores, porque com a previsão, eu não coloquei porque a previsão eu não acho que seja notícia, que a nossa economia em 2020 tem uma retração na casa de 6%, o desemprego significa não consumo significa não produção significa não emprego, e é a tal da roda da economia, né? Portanto, isso nos deixa bastante preocupados nessa retomada. Muitos países fazem um grande programa de obras públicas para tentar gerar esse emprego e gerar essa renda. Era talvez um caminho para o Brasil pensar, né? Mas, enfim, isso não depende da nossa vontade. O fato é que, com certeza absoluta, nós vamos sair com mais pessoas não procurando emprego, nem trabalha nem estuda dentro de casa, e mais pessoas desempregadas aí, porque quando acabar aquele auxílio, a gente vai ter que fazer um outro levantamento, porque por enquanto tem gente que está recebendo aquele dinheiro que o governo banca junto com a empresa. Precisa saber se a pessoa, quando acabar essa ajuda do governo, se a pessoa vai recontratá-la. E aí pode ser que nós cheguemos aí à casa de 20 milhões de desempregados, o que, para tirar o país desse buraco, vai demorar muito tempo. Então, sempre acompanhar o número de desempregados no país ajuda você a entender quais são os rumos da economia, tá? Mas é lógico que nós sabemos que o desemprego é uma lógica mundial também, porque tem tudo a ver com capacitação. Para lá, uma notícia triste, duas notícias tristes, né? O tema que eu já abordei na outra fala sobre a luta de racismo, eu sempre gosto de dizer, eu não vou ficar colocando toda semana, mas quando eu tiver uma notícia interessante eu vou tratar. Por quê? Quero dar um exemplo. Existem algumas cidades nos Estados Unidos, como Los Angeles, que desde 5 dias depois da morte do Floyd, até hoje, portanto há 40 e tantos dias, 47 dias, Los Angeles tem manifestação todo santo dia contra o racismo. Então não é só Los Angeles, muitas cidades,
Todo o esporte tem se manifestado, voltando aos poucos, e está mantendo essa luta, Black Lives Matter, né, o movimento global. E a semana passada aconteceu o episódio de havia numa cidade lá, Bristol, nos Estados Unidos, na Inglaterra, havia uma estátua de um traficante de escravos, que a Inglaterra foi o grande traficante de escravos do mundo. Ela comprava escravos baratos na África e vendia caro na América. Muito bem, foi retirada a estátua dele e foi jogada no rio. Um artista plástico construiu uma outra estátua de uma mulher negra com o símbolo do Black Lives Matter, e a prefeitura retirou até que a população decida o que fazer com aquela estátua. Mas a notícia triste é que John Lewis, um ativista, desde a época, ele mandou ao lado de Martin Luther King, né? Naquele filme Selma. Quem não assistiu Selma, assista. É um puta de um filme que conta a história desta luta dos anos 63 e 65 nos Estados Unidos, quando o racismo foi quando os americanos conseguem, adquirir seus direitos civis. Bom, ele faleceu essa semana. Ele era um deputado, né, federal, um dos homens mais importantes da história da luta americana, sem dúvida nenhuma, um nome emblemático. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, olha, é um marco na história americana, o John Lewis, não tão conhecido para nós, óbvio, mas para ele sim. Então fica uma homenagem aí no momento de luta antirracista para alguém que passou décadas e décadas lutando contra este crime humanitário. E aqui no Brasil morreu João José Paulo de Andrade, o Pulo do Gato, o maior jornalista do rádio vivo, com certeza absoluta, né? Então, os concursos gostam dessas informações, tá? E prestamos aqui nossa homenagem também, afinal de contas, ele que nos traz as informações, que nos alimenta, nos trazia as informações também para o nosso trabalho aqui. Então, duas perdas aí bem emblemáticas, uma nos Estados Unidos, outra no Brasil. Muito bem, outro tema super. Emissões mundiais de metano batem recorde, alertam cientistas. A emissão de gás aumentou 9% em 10 anos. E ele é um gás que retém 28 vezes mais o calor que o CO2. O metano, ele vem de áreas úmidas, de lagos, né? De atividades humanas, extração e queima de combustíveis fósseis, queimar cana para fazer energia, agricultura e pecuária e gestão do lixo. Então, ele não vem da queima de combustíveis, enfim, não é do petróleo, do carvão, ele vem dessa degeneração, até no pum da vaca, como se fala, né? E a ideia é que o homem procure baixar aí essa temperatura do planeta, porque nós estamos vendo tantos acidentes aí terríveis. As emissões vão cair em 2020, sem dúvida nenhuma, porque menos carro nas ruas, menos transporte coletivo, menos consumo, menos tudo. Então, elas devem cair. Porém, é importante lembrar que a gente não deve pensar na questão ambiental somente na emissão de CO2, tá? É fundamental que a gente tenha um controle do lixo, que a gente saiba trabalhar aí melhor com a agricultura também, aproveitando esse metano e transformando ele em energia. Muitas vezes isso é possível. É o tal do desenvolvimento sustentável. Este é um drama, afinal de contas, Donald Trump abandonou o Acordo de Paris em 2015. A Amazônia, devo estar falando com vocês no próximo bloco, semana que vem. Está no olho do furacão porque as queimadas estão aumentando assustadoramente. Então, não podemos também deixar o tema ambiental sem olhar para os concursos públicos. Pelo menos 2 notícias por mês nós temos que estar atentas a essa questão. Percebe? Muito do que eu estou fazendo nesse começo é mostrar quais são os leques de temas que nós temos que olhar. 7ª. Muito bem. Reino Unido
diz ter certeza que Rússia tentou hackear dados de pesquisa da vacina contra a Covid. Embaixador russo em Londres nega. Estados Unidos, Reino Unido e Canadá acusaram a semana passada hackers aí e empresas que inclusive já tinham, elas são empresas privadas de hackers contratadas segundo o serviço de inteligência canadense, norte-americano e britânico, que já teriam produzido esse tipo de entrada tal, nas eleições de 2016. Aquilo que foi acusado, que o Trump recebeu a ajuda de Moscou para se eleger. Bom, o fato é, está todo mundo na luta atrás dessa desgraçada dessa vacina. E hackers passam a ser constantemente um drama do mundo contemporâneo. Seja para produzir fake news, como nós já conversamos, seja para roubar dados sigilosos de empresas. Ou mesmo para, nesse caso, brigar por uma questão que, francamente, para mim, o que eu mais imaginava é que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rússia, Brasil, Chile, todo mundo estivesse junto para procurar uma vacina. Mas não, cada um quer, né, a sua glória. Fui eu que descobri a vacina, fui eu que consegui a vacina. É a realidade dos dias de hoje. Pensar que os homens estão apegados a isso. Todavia, a Rússia anunciou hoje, na segunda-feira, que ela já está numa fase de um segundo teste. Já fez o primeiro bem sucedido, já está indo para o segundo. A maioria das 160 vacinas que estão sendo, segundo a OMS, estudadas, muitas delas já estão na fase 2 ou 3, que é o caso de Oxford, que significa dizer que a quantidade de pessoas que estão sendo testadas é muito grande. Que dando certo, é muito provável que em novembro, dezembro, nós já tenhamos aí a vacina, ou a chinesa. Tem duas grandes avançadas no Brasil, da Unifesp com Oxford, né, ligada mais ao governo federal, e do Instituto Butantan em São Paulo, ligado a um laboratório chinês, que chegou também o avião nessa segunda-feira. Os testes começam amanhã, mas ele está um pouco mais atrasado do que Oxford. Bom, até o final do ano, se Deus quiser, quanto mais rápido nós teremos essa vacina aí sendo produzida em larga escala, para que a gente... E aí, né, vai ficar com aquela polêmica, não vai tomar vacina. Puta que pariu, né, que doideira isso. O Brasil é um dos países que a OMS alertou que as doenças aumentaram como sarampo. Por que fica essa história que vacina mata? Por favor, não dá mais para esse tipo de coisa. A última notícia da semana. Eu estou berrando porque o microfone vai ficar bem alto para você aí, tá? Sírios vão às urnas em eleições legislativas num país devastado com a guerra. Bom, só porque, assim, a eleição legislativa na Síria é importante, não é isso. Eu já gravei para quem, se você não é, puxa vida, assina lá o canal Vencendo Concursos, o site, o blog, né, para você, porque eu gravei já explicando a guerra da Síria. Mas para quem não é do Vencendo, que tomara que seja, saiba que a Síria é a guerra civil mais longa do século XXI e que já matou, ele fala em 380 mil, mas outros números falam em 500 mil pessoas, produziu a crise de refugiados em 2015, tem uma intervenção direta da Rússia e do Irã nessa guerra, que faz com que Bashar al-Assad seja um ditador que esteja quase vencendo a guerra. As eleições são absolutamente fraudulentas, os rebeldes não votam. A Síria tem aí um drama, que é essa guerra civil, que completam 10 anos agora no final de 2010 e que, portanto, merece, mais de 80% da população vive abaixo da linha de pobreza. Abaixo da linha de pobreza é se contaminar com doenças, abaixo da linha de pobreza é não ter o que comer, é não ter onde morar, é a miséria. Então, entenda que essa guerra entre rebeldes e que tem interesses internacionais, a Rússia, por exemplo, tem um interesse com uma base militar naval que ela possui na região, acaba sempre arrebentando para o lado mais fraco. Então, não estou preocupado realmente se qual é o resultado dessa eleição, porque eu sei que ela vai ser pró-governo, mas pensar a questão da Síria tem a ver com aquilo que eu falei no início desse bloco. É pensar sempre temas que estão sendo notícia, mas que serão sempre notícia também. Esta é a ideia. Não é só virar
comentador de notícias semanais, porque eu acho que isso passa na sua cabeça e você perde. Eu vi um repórter como outro qualquer. Não, mas é dar uma densidade para aquela notícia, para que você entenda que essa notícia ela é perene. Ela vai voltar a aparecer, porque não temos aí há 10 anos uma paz na região. Bom, meu povo, é isso, tá? Essa é a segunda semaninha desse nosso projeto. Deus queira que tudo dê certo e que a gente consiga ir até a sua prova com esse trabalho, que graças a Deus foi muito elogiado aí, fico muito feliz, só me estimula, humildemente agradeço, quero que vocês saibam que eu passo meu domingo aqui preparando isso com muito prazer. Não sou um programador, não consigo deixar a coisa tão bonitinha, quem sabe que no futuro, quando a gente voltar na empresa e todo mundo está lá com uma pessoa mais habilidada, aos poucos a gente vai pegando, mas a minha ideia é sempre falar bastante, ao invés de ficar mostrando figurinha e tal, porque eu acho que isso te ajuda mais no curto espaço de tempo. Fica com Deus, que a vacina chegue, que é a boa notícia dessa semana aí, e que a gente saia dessa o mais rápido possível. Que eu quero também estar no ao vivo com quem mora em São Paulo ou mora próximo, quem está em outros lugares, venha um dia nos visitar. Ou eu vou até aí, como já fui dar aula em várias cidades. Forte abraço, vou colocar aqui o slide com os endereços para você acessar. Não deixa de acessar o que tem de material. Olha, Cristiano, você é foda, hein, meu irmão? Parabéns. Forte abraço, pessoal. Obrigadão, hein? Até a próxima, até semana que vem. Eu volto.